Pessoal, vamos lá, né? Vamos falar sobre a teoria das relações humanas. É, particularmente, como sou da área da gestão de pessoas, é a teoria que eu mais me identifico. É a teoria que foi a primeira a pensar no colaborador dentro da empresa como um verdadeiro patrimônio. Antes estava muito atrelado à questão da produção, à questão da estrutura da empresa, hierarquia, tarefa. E o Elton Maio é a primeira pessoa, né? Foi em 1930 mais ou menos, faz há 90 anos foi a primeira pessoa que deu realmente um caráter mais científico para a área de gestão de pessoas. Então, né, eu gosto muito dessa área e vamos ver aí algumas características da teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas também ela recebe o nome de abordagem humanística, tá? Às vezes vocês podem encontrar não como teoria das relações humanas, também como abordagem humanística. Então, quando ela acontece? Ela acontece nos Estados Unidos, né? Onde, né? Desculpa, dos Estados Unidos. Em que período? Foi o período ali próximo da quebra da Bolsa de Valores, né? Foi em 1929. Alguns experimentos dela, como a experiência de Hawthorne, começa em 1927, mas a teoria ganha uma fundamentação maior no final da década de 20, comecinho da década de 30. Então vocês podem ver assim, é uma teoria bastante nova, né, essa abordagem. É, e o principal nome, né, tem alguns outros nomes, mas aqui nessa primeira tem o Lewin, também que eu gosto, que ele fala essa questão da cooperação dentro da organização. Mas quando fala-se de teoria das relações humanas, o nome que a gente tem que pensar é esse nome que está abaixo aí para vocês, Elton Maio, né? Elton Maio era formado em administração, só que ele também era psicólogo. Então ele tinha todo esse. As outras teorias tinham um aspecto mais matemático, produtivo, no ramo da engenharia. Ele é o cara que traz aspectos humanos, da psicologia. Primeiro o cara pensar num aspecto mais emocional dentro das organizações. Então, conforme eu falei para vocês antigamente, né, existia um foco extremamente mecânico e produtivo. Quais são as duas teorias? Não sei se vocês viram isso em TGA. Quais são as duas teorias que vêm antes da teoria das relações humanas? A abordagem científica, né, do Taylor, baseado o quê? Na tarefa, o foco extremamente ali na divisão do trabalho, e também depois com o Fayol na Europa, né, da teoria clássica, que o foco dele estava no desenho da organização, o foco na estrutura. Então, de 1900 até 1930 aproximadamente, o foco não estava em cima dos colaboradores, né? Altas jornadas de trabalho, repetição de tarefas, o foco ali na hierarquia, e não se percebia, né? Ou até se percebia, mas não se fazia nada em função de melhorar a questão social dentro das organizações, né? Social formado por pessoas. Se pensava muito no foco econômico e produtivo. Esqueceu-se durante esse período uma atenção maior no aspecto relacionado aos colaboradores e o comportamento deles. Pouca valorização das pessoas nas empresas, né? Um aspecto muito mais produtivo do que relacionado às organizações. Aqui só para vocês se conscientizarem, né, e relembrarem aí, a abordagem clássica da administração, ela é dividida em duas, igual, acho que acabei até explicando no outro slide. A administração científica e a teoria clássica. Administração científica do Taylor, tarefa, né? Com foco principal ali na super especialização do colaborador, fazer muito bem feito uma única tarefa, a divisão do trabalho, cada um dentro da sua função, e esse foco aí na produção, o homem econômico, né, que tinha uma questão do homem relacionado ao salário, e também depois a administração científica nos Estados Unidos, a teoria clássica do Fayol na Europa, né? O foco ali está relacionado à estrutura, o desenho de cargos, as funções do administrador, as funções dentro da organização, hierarquia, então eram umas coisas assim mais trabalhadas dentro desse período, né? E nunca se pensando no lado comportamental, social do colaborador, sempre com um foco aí em tarefa e estrutura. Aqui só para a gente dividir, né? Eu até coloquei em dois blocos, né? Aqui na administração clássica não, tá, gente? No primeiro quadro, abordagem clássica, que subentende abordagem científica e teoria clássica. Então, se antes, né, tinha a visão do homem econômico ou homo econômico, que estava relacionado ao fator que o homem trabalhava pelo dinheiro, somente uma visão financeira,
Aqui para o Elton Maio, na coluna da direita, na teoria das relações humanas, a gente ele vai trabalhar, vai fazer a gente pensar no homem social, que esse homem também, ele não está na empresa só pelo aspecto financeiro, né? Ele está lá por um aspecto psicológico, emocional, de relacionamento com as pessoas. Não pode se pensar que o cara está ali dentro da empresa só pelo salário. É muito mais que isso. A organização como máquina, né? Até a teoria era conhecida como teoria da máquina, porque tratava realmente o funcionário como máquina, e uma hora esse cara ia pifar. Eu até acho que passei para vocês a questão de um vídeo dos tempos modernos, retrata bem a questão de como era essa abordagem clássica da administração. E o Elton Maio vem com uma visão o quê, né? Que é visualizar a organização como um grupo de pessoas, um grupo social, não pensar somente que eles são máquinas. Aqui ele vai numa defesa que o funcionário precisa de se motivar, o funcionário passa por problemas, e antes isso era tudo desconsiderado. Se antes a ênfase era na tarefa e na estrutura, lógico, né? Pelo próprio nome aí, teoria das relações humanas, o foco está muito mais nas pessoas e nos seus comportamentos. Antes a competência técnica, aqui a gente veio para uma competência mais emocional, uma competência não técnica, né? Se antes era preciso ser muito bom somente em apertar parafuso ou mexer na máquina, aqui ele é o primeiro cara que vai começar a abordar algumas coisas sobre motivação, liderança, o que de fato leva as pessoas a produzirem, mas serem felizes dentro da organização, né? Por isso que eu acho que é a minha teoria preferida. Antes era uma organização estática, fechada, né? Não aceitava interferência de fora. Aqui a gente já vê uma organização mais flexível, uma organização mais aberta, tentando aceitar que esse colaborador tem vida após o emprego e passa por problemas. Uma era com base na engenharia, outra com base na psicologia. A abordagem clássica sempre num foco muito formal, burocrático, administrativo, e aqui o Taylor defendia que a organização tinha que ser mais informal, mais solta, né? E só para fechar, não é porque ela é uma teoria bastante interessante para a época, porque ela não recebeu críticas. E as principais críticas que ela recebeu são essas quatro aqui. Visualizava o colaborador como bonzinho, então talvez acho que foi a principal crítica que o Elton Maio recebe, que ele tinha uma visão ingênua do colaborador, uma visão romântica desse colaborador, que ele não era tão bonzinho assim, que o colaborador era o principal responsável pelos problemas na organização, né? E ele visualizava o colaborador como um cara mais, né, ingênuo aos problemas da empresa. Dava muito valor ao aspecto informal, né? É preciso ter um equilíbrio entre a formalidade e esse aspecto informal. Só que o estudo do Elton Maio dava uma ênfase muito grande ao aspecto informal, esquecendo que a empresa também precisa de normas, regras, né, para poder funcionar direito. A restrição do campo de atuação que ficou preso na fábrica, né? A gente viu lá na experiência de Hawthorne na Western Electric Company. Então faltou para alguns críticos eles estender isso a outras áreas, né? Hospitais, escolas, ficou muito preso a um aspecto relacionado só o da fábrica em si. E a crítica exacerbada a teorias antigas, né? É, então, é, ele foi um severo crítico da abordagem clássica, né, da administração. Então ele desconsiderava tudo que vinha antes. E por mais que a ideia dele era oposta, mas tinha muita coisa também que poderia ser considerada, que foi bastante importante também para a administração. Beleza? Resumão aí para vocês, teoria das relações humanas. Elton Maio.